Queria começar por lhe perguntar com que idade é que começou a trabalhar como jornalista? Bom, eu comecei por ser colaborador do República antes do 25 de Abril. Era a minha função elaborar um suplemento que era publicado à quinta-feira, 4 páginas, e que tinha um pendor mais político, tanto quanto possível, de acordo com as possibilidades que a censura nos conferia. Nessa altura, portanto, em 1973, eu teria 23 anos, mais ou menos. Depois, jornalista mesmo foi a seguir ao 25 de Abril apenas, portanto, logo 2 meses depois do 25 de Abril eu ingressava nos quadros da República, portanto, com 24 anos. Mas antes ainda do 25 de Abril, quando exatamente é que começou a colaborar no República? Tem ideia? Em que ano? Bom, eu não só tinha essa função, não me recordo exatamente quando começou o suplemento, mas mesmo antes do 25 de Abril eu fazia, por vezes, notícias sobre movimentos académicos, sobre as crises estudantis, enfim, grande parte delas a censura cortava. Também me lembro de ir ao sindicato dos escritórios, ali ao pé do Marquês de Pombal, para recolher informação também sobre sindicalismo e sobre questões relativas à luta dos sindicatos, nomeadamente o sindicato dos escritórios de Lisboa. Eu creio que por volta de 72, 73, comecei essa colaboração com o Jornal República. O República era um dos jornais que faziam a oposição possível ao regime, não é? Naquela altura, Exato. no momento da apertada censura, não é? Como é que era, não é, de alguma forma, colaborar com o jornal, mesmo dessa forma que refere, com um jornal com Bom, essas características? sim, era um desafio difícil, porque nós tínhamos a noção de que grande parte daquilo que escrevíamos iria ser eventualmente cortado. Recordo-me também de ir à República e ouvir o Raul Rego, na altura o diretor, aos gritos ao telefone com os censores, protestando por isto ou por aquilo. Recordo-me também de uma situação que me levou a ser admoestado pelo diretor e que se passou comigo, e que é uma situação que mostra um pouco como é que a censura funcionava. Eu, como disse, era responsável pelo suplemento das quintas-feiras, que era um suplemento mais político, creio que chamava-se Encontro. Creio que foi no início de 74, eu pensei que era interessante fazer uma resenha, um resumo sobre aquilo que tinha sido o ano político nacional e internacional de 1973. E então ouvi um conjunto de personalidades, mais ligadas à oposição, outras intelectuais, e fiz um longo texto que enviei para a censura para 2 ou 3 dias antes da publicação. E fiquei à espera tranquilamente, aquilo enchia praticamente o suplemento todo, fiquei à espera tranquilamente que a censura devolvesse esse texto. Aqui eu pensei que poderia ter alguns cortes, porque eu tinha feito uma coisa equilibrada e que não teria grande problema. Bom, para meu susto e meu pavor, digamos assim, a censura foi atrasando a publicação. E na tarde da véspera do dia em que o jornal saía, o diretor disse-me, bom, tens que, a censura não responde, tens que encher o suplemento com outras coisas. E eu então fui buscar outros artigos que lá tinha, verifiquei na altura que isso não conseguia preencher o texto, as 4 páginas, mesmo com a publicidade, etc. E então, à última da hora, já com a pressão do chefe de redação e do diretor, à última da hora eu pus uma pequena nota com uma fotografia das eleições de 73, a dizer que na próxima semana se publicaria o Ano Nacional e Internacional, um resumo sobre o Ano Nacional e Internacional, o ano político, etc. E como não havia tempo, não mandei isso para a censura. Resultado, no dia seguinte, quando a censura viu que eu tinha publicado uma parte que não tinha sido sujeita à censura, com fotografia, embora não dissesse nada, a não ser anunciar um trabalho para a semana seguinte. A censura devolveu finalmente todo aquele balanço do ano, cortando tudo.
E fui chamado ao diretor e o diretor disse: fizeste uma coisa que não se faz, que é provocar a censura. Nós agora vamos fazer a figura de mentirosos, porque anunciámos que na próxima semana vamos publicar este balanço do ano e não vamos publicar coisa nenhuma. Portanto, isto revela como não se podia provocar a censura e como a censura muitas vezes reagia, mostrando aos jornalistas e aos diretores que quem manda era a censura e não cada um de nós, cada um dos jornalistas ou responsáveis pelo jornal. Este é também um período em que o República no fundo, está a ser renovado, não é? Pelo próprio diretor de quem já falou, mas também por uma série de jornalistas que entram para o República, sobretudo a partir de 72, salvo erro, não é? Exato, eu não posso precisar da altura, mas eu creio que por volta dessa época, digamos, naquilo que era o Grupo Socialista, então ainda a Ação Socialista Portuguesa, se pensou que era útil ter um jornal que pudesse ser de alguma forma uma fonte de coesão dos socialistas e de informação, embora com todas as limitações da censura. E, portanto, houve um investimento de algumas pessoas ligadas ao Grupo Socialista, à Ação Socialista, um investimento para alargar para investir no jornal, ou seja, em termos de recrutamento de novos jornalistas. Eu creio que é nessa altura, não sei nessa altura se o Jaime Gama e o Mário Mesquita entram para o jornal, há uma renovação, há um rejuvenescimento do jornal que passa a ter, creio que também o Eduardo Paz Ferreira, não sei se é nessa altura, se é a seguir ao 25 de Abril, ou seja, há um conjunto de pessoas, mais ou menos da corrente socialista, que entram para o jornal e há uma aposta de facto em valorizar o jornal e o jornal, portanto, com um novo investimento, com novos jornalistas, alarga a sua tiragem, apesar das dificuldades que a censura impunha com cortes sistemáticos de textos. A verdade é que o jornal ganhou uma certa dimensão no mercado jornalístico dos vespertinos, dos jornais da tarde, não é? Bem, tem já nesta altura, não é, uma intervenção política muito ativa, não é, na oposição à ditadura, quer na ASP, de que já falou, foi candidato pela CEUD nas eleições de 73, fundador do... Pela CDE. Em 73, sim, os sim. socialistas e os comunistas fizeram algumas reuniões e chegou-se à conclusão que era interessante ter uma lista única, uma lista conjunta, e eu fui um dos candidatos dessa lista da CDE de 73. Fundador do PS, também em 73, também colaborou de alguma forma com os jornais do PS na altura, ou não? Não, na altura, quer dizer, o PS propriamente tinha o Ação Socialista, que era impresso em Roma, através do Manuel Tito Moraes, e depois houve, durante o ano de 73, houve também em 2 ocasiões os jovens socialistas da ASP fizeram um boletim, não pode dizer que era um conjunto de folhas chamado Esquerda, que foi impresso em condições, em condições muito difíceis, um deles na cooperativa de Chus e Documentação, que era na Avenida do Dávila, onde seria mais tarde a primeira sede do Partido Socialista, e outro na casa do Mário Calbrandão, no Porto, onde fomos, porque quando fizemos o primeiro jornal na cooperativa de Chus e Documentação, alguém informou a PIDE que tinha havido um barulho muito grande. Era a impressão com aquelas impressoras, fazia muito barulho, e alguém denunciou isso à PIDE, e, portanto, a cooperativa, que era uma organização legal, pediu-nos, não aproveitem isto para imprimir esse tipo de coisas, porque estão a arriscar, digamos, o encerramento da cooperativa, que não precisamos disso, digamos assim. E fizemos isso onde foi possível, em casa de um futuro, na altura de um militante clandestino do Partido Socialista, que era o Mário Calbrandão, no Porto. Em que é que consistia exatamente esse boletim? O Esquerda era, digamos assim, era um conjunto de textos sobre a vida política, sobre
Eu, enfim, confesso que não tenho nenhum exemplar do Esquerda, não sei se existe ou se alguém tem. Ele era deixado nas universidades, tinha informações sobre o movimento académico, informações sobre a vida política, informações sobre o funcionamento da censura, porque era um tema que na altura me interessava bastante, e sobre a liberdade de imprensa. Portanto, era um boletim que tinha essa componente e que depois deixávamos discretamente nos cantos, à porta de uma casa de banho, em sítios, à porta de uma sala, em sítios mais escondidos onde pudéssemos deixar sem sermos vistos pelos funcionários das universidades, alguns dos quais eram informadores da PIDE. E quando estou a dizer universidades, é a Faculdade de Direito, Faculdade de Medicina, Faculdade de Letras, etc. Tem ideia de quantos exemplares, quantas edições? Pois, foram 2 números que foram publicados. Quantos exemplares tinha, não me recordo. Algumas centenas, mas não muito, seguramente, porque pelo menos o segundo número acho que tinha bastantes folhas. Em grande parte foi escrito pelo Mário Mesquita, foi digamos, o grande timoneiro dessa tarefa, não é? Falou do Calbrandão, Mário Mesquita, mais alguém estava envolvido na feitura desse boletim? Bom, o José Luís Nunes também nos ajudou. Aliás, foi o José Luís Nunes que fez a diligência, que nos disse: venham para o Porto fazer o segundo número, que eu arranjo aqui um sítio, e depois ofereceu-se o Mário Calbrandão para nos proporcionar essa possibilidade em casa dele. Aliás, numa situação estranha, porque a casa dele era muito grande, mas ele tinha lá visitas em casa. E, apesar disso, de vez em quando deixava as visitas em casa e vinha ter connosco, perguntar se precisávamos de alguma coisa, se estava tudo a correr bem. Foi, de facto, uma situação extraordinária. Mas o Jaime Gama, o José Luís Nunes, confesso que não me recordo, por exemplo, se o José Leitão, que já estava, digamos, na órbita dos jovens socialistas na altura, colaborou ou participou ou não neste processo. Confesso que não tenho memória sobre esses factos. Ainda em 73, antes de começarmos a falar sobre o 25 de Abril, publica um livro que ainda é hoje um livro muito importante nos estudos sobre a imprensa e sobre a liberdade de imprensa e a censura, precisamente com o título A Censura e as Leis de Imprensa. Como é que surgiu a ideia deste livro e da sua publicação? Bom, este livro foi o segundo que eu publiquei. Eu publiquei um outro em 1971, em colaboração com um grande amigo meu, que infelizmente já falecido, o António Monteiro Cardoso. Na altura fizemos... enfim, tudo começou com um trabalho que pensámos fazer para uma cadeira de Direito Administrativo na Faculdade de Direito, onde estávamos os dois. O professor era o Freitas João Amaral, o Diogo Freitas João Amaral. Pensámos em fazer esse trabalho, pedimos ajuda ao Salgado Zanha, depois tivemos uma ajuda fantástica do António Borges Coutinho, também advogado, que nos deu uma coletânea que ele próprio tinha elaborado de toda a legislação sobre a legislação da imprensa que existia desde a monarquia. E, enfim, este trabalho acabou por ir muito para além. Entregamos ao Diogo Freitas João Amaral uma parte do trabalho, mas depois pensámos, bom, vamos continuá-lo e vamos publicar um livro. E o que aconteceu em 1971, aliás, esse livro até enfim, escrevi uma carta ao meu pai a contar que esse trabalho iria denunciar a censura e tinha referências à censura, e acabei por ser interrogado, chamado a António Mário Cardoso pela PIDE, interrogado pela PIDE sobre o trabalho. O que nos salvou nessa parte foi que falámos a um professor que era amigo e que era uma pessoa excelente, o Miguel Galvão Teles, e ele terá feito diligência junto do então Presidente do Conselho, Marcelo Caetano, antigo professor na Faculdade de Direito também, e que terá dito à censura. Trata-se de um trabalho, digamos, mais jurídico, portanto não interfiram, embora o trabalho tinha, de facto, uma grande componente sobre a censura. Depois, em 73, como toda a parte sobre a censura tinha sido eu a fazê-la, era um trabalho coletivo com o Monteiro Cardoso, mas essa parte sobre a censura fui eu pensei que em 73 eu poderia desenvolver, tratar já da nova legislação de imprensa, que entretanto tinha sido aprovada em 72,
e fazer um trabalho só centrado sobre a censura. Fui também desafiado para isso, já não me lembro se pelo Mário Souto Macardia, se pelo António Reis, e o livro acabou por ser publicado numa coleção da Seara Nova, chamado A Censura e as Leis de Imprensa. Aliás, viria a ser, depois, a seguir ao 25 de Abril, novamente editado pela editora Minerva de Coimbra. Foi esse trabalho que foi o meu segundo livro, portanto, publicado em 73. Passando então agora ao 25 de Abril, e não resisto a fazer-lhe a célebre pergunta, onde é que estava no dia 25 de Abril? Onde é que eu estava? Pois, onde é que eu estava no 25 de Abril? 74. Pois estava no Jornal República, foi lá uns dias antes. Enfim, eu tinha informação, o Partido Socialista tinha informação, segundo a qual estava em curso uma nova tentativa de golpe militar. Não sabíamos, no entanto, quando seria o dia, mas já não me lembro se 2 dias antes, o Álvaro Guerra, que era um grande jornalista do Jornal República, num restaurante que havia por baixo do Jornal República, na Rua da Misericórdia, junto ao Largo, agarrou-me a mão e disse-me, eu fui lá depois do almoço, ele estava a almoçar com alguém, essa pessoa saiu e ele disse-me, prepara-te, porque está iminente, e já não me disse se é hoje à noite, se é amanhã à noite, enfim. Já não me recordo disso. E pronto, isso significou que, e depois fui informado por um dos cineastas, Matos Silva, de que fui informado ao fim da tarde, princípio da noite do dia 24, para ouvir o rádio, porque os avisos da Revolução, o primeiro comunicado iria ser lido no Rádio Português, depois na Rádio Renascença, etc. Portanto, para estar atento a isso. Logo pela madrugada, fui para o sítio que me pareceu melhor para saber tudo aquilo que se estava a passar, e esse sítio foi o Jornal República, e portanto logo eu recordo-me que às 7, 8 da manhã do dia 25 de Abril, telefonei para o Pedro Coelho, outro militante e dirigente do Partido Socialista, e falámos mais ou menos à vontade ao telefone, dizendo, olha, sabes que há qualquer coisa? E ele disse, eu moro aqui na Columbano Portugal Pinheiro e já vi passar tropas militares na rua, portanto há qualquer coisa que se passa, etc. E pronto, fui para o Jornal República, onde estive o dia todo, onde a informação chegava. Estávamos muito perto do Largo do Carmo, portanto houve pessoas que vinham do Largo do Carmo e que informaram o que é que se estava a passar, e portanto assistido da secretária do Jornal República, das janelas do jornal, estávamos praticamente em frente da censura, à invasão e à destruição quase total da censura prévia, do gabinete de censura, que era também na Rua da Misericórdia, que dava para a Rua das Gávias. Aliás, há uma situação também que pode ter algum interesse, é porque assistia à destruição da censura, muitos papéis foram destruídos, atirados pela janela, através dos populares destruíram a censura, e pensei que todo o espólio, até pensei, bom, isto para quem estudou a censura, isto é uma perda, haver aqui um espólio documental que desaparece. Passado 2 ou 3, 1 ou 2 meses, já não me recordo em que altura, um dos dirigentes do Partido Socialista, de um grupo autónomo que havia dentro do PS, o Manuel Serra, um grupo mais esquerdista, passou pelo jornal e disse, olha, tu que és tão interessado na censura, a censura foi atribuída ao Partido Socialista, a censura à imprensa, a censura à rádio, ao cinema era na Rua São Pedro de Alcântara, onde o PS também ficou com a sede, onde seria também uma das sedes do PS, mas esta Rua da Misericórdia também é para nós, portanto, anda a ver as antigas instalações da censura. Fomos lá e vimos que, enfim, subimos, estava tudo vazio, tudo deserto, tudo pronto para ser utilizado. Quando descemos as escadas, a meio entre 2 andares havia uma porta. O Manuel Serra disse, isto será nosso, não será? Tocou à porta, ninguém atendeu, tinha um molho de chaves, foi experimentando se a chave abria de facto. O que era? Era o gabinete do diretor da censura, que estava intacto,
como estava no dia 25 de Abril, ou seja, a invasão foi apenas do sítio da censura, ou seja, havia documentos nas secretárias, lembro-me de uma carta da Vera Lagoa ao censor a pedir mais tolerância em relação a uma revista de televisão, cartas do Marcelo Caetano a aconselharem isto e aquilo em relação à censura, portanto havia um conjunto de documentos que lá ficaram importantes para perceber como é que... Enfim, na parede havia um calendário onde estava ainda o dia 25 de Abril, havia as primeiras notícias do Diário de Notícias e do Século sobre o movimento dos militares, portanto, os censores fugiram e aquilo estava tal e qual como nessa data. Portanto, o dia 25 de Abril foi isso, foi assistir, digamos, do Jornal da República, a tudo aquilo que era... Enfim, eu na altura não era jornalista profissional, portanto estava lá mais como colaborador e como curioso, propriamente a trabalhar e ia recolhendo informação aqui e ali e colaborar com os meus colegas de redação, digamos assim. Duas perguntas ainda sobre o dia 25. Não chegou a escrever nenhuma notícia, nenhum artigo sobre o dia 25? Não me recordo, creio que não. Não. Creio que não. A outra questão é se houve algum contacto com os censores, não é, nesse dia. Não é? Sei que o República, não, aliás, no dia 25, publicou na primeira página, orgulhosamente, não é, que não foi visado pela censura, mas como é que, não sei se recorda de algum contacto da censura. Não, eu creio que não houve contacto nenhum e precisamente esse texto que este jornal não foi visado por qualquer comissão de censura é o contrário, porque todos os dias o jornal era obrigado a publicar na primeira página que o jornal tinha sido visado pela comissão de censura. E nesse dia, por decisão, nomeadamente do Raul Rego, decidiu-se que não iríamos, não se iria fazer nada à censura. Aliás, já não me recordo, já não posso dizer a que horas é que houve a invasão da censura, suponho que foi à tarde. Mas, de qualquer forma, nada foi enviado para a censura e creio que não houve qualquer diligência, qualquer contacto com a censura nesse contexto. O que é realmente interessante, não é? Tendo em conta o que acabou de dizer, de ter visto provas do Diário de Notícias e do Século, não é? No gabinete do É claro que diretor. o Diário de Notícias e o Século eram jornais matutinos, Pois. o República era um vespertino, Sim. Portanto pode ser isso essa a questão, mas enfim, mas a República não mandou de facto nada para a censura e portanto havia a censura funcionava de acordo, quer dizer, as coisas eram enviadas para a censura, a censura exercia o seu trabalho de duas formas, uma delas era havia um funcionário do jornal, ou de cada jornal, que passava o dia entre a censura e o jornal, levando e trazendo os chamados linguados, que eram as folhas retangulares onde as notícias estavam inscritas e onde depois a censura colocava um carimbo a dizer autorizado com cortes, suspenso, proibido, etc. Portanto, o funcionário levava e depois ficava à espera, ia trazendo notícias. E, portanto, esse funcionário nesse dia... a outra forma como a censura exercia era nas notícias que vinham através do Telex, nomeadamente notícias que vinham das agências noticiosas, da ANI ou das agências internacionais. As notícias iam saindo no tal Telex e depois, passado de 10 em 10 notícias ou de meia hora, a censura enviava também um Telex a dizer notícias 2 a 5 autorizadas, notícia 6 cortada, notícia 7 cortada no segundo parágrafo, nestas palavras e aquelas, portanto era esta a forma, mas nesse dia obviamente que não houve qualquer submissão à censura e o jornal pôde publicar-se com total liberdade. A partir daí, pouco depois, não é? Já como jornalista profissional, não é? Como é que era praticar jornalismo depois do 25 de Abril? Bom, era uma experiência para mim completamente nova em duas vertentes. A primeira, porque eu não tinha qualquer formação em jornalismo, embora toda a vida me interessasse muito pela imprensa, pelos jornais, lia muitos jornais e, digamos, tinha muito interesse por isso, mas não tinha, enfim, o meu curso foi o curso de Direito, que eu concluí, aliás, apenas a seguir ao 25 de Abril e algumas das cadeiras
do último ano foram mesmo com passagem administrativa, porque os professores foram afastados e a legislação mudou completamente, não é? E, portanto, a minha inclinação profissional foi sempre, de facto, para a comunicação social e para o jornalismo. Não havia, na altura, universidades ou faculdades ligadas ao ensino do jornalismo ou da comunicação. E, portanto, foi uma experiência completamente nova, uma experiência muito gratificante e muito entusiasmante, porque eu gostava muito de jornalismo e, digamos, passei à prática, digamos assim, e foi, de facto, a minha primeira profissão, embora, digamos, logo, digamos, conturbada com o que aconteceu com o Jornal República. E, portanto, às tantas, colocou-se a questão e eu tinha, de facto, enfim, eu continuava como dirigente da Juventude Socialista, portanto, não era fácil conciliar o jornalismo profissional com uma atividade político-partidária. É claro que hoje em dia isso seria ou é completamente impossível. Naquela altura era muito frequente haver jornalistas que iam para o cargo de deputado, interrompiam eventualmente a sua carreira como jornalistas, etc. Eu fiquei como jornalista, embora, digamos, quando veio a Assembleia Constituinte, eu suspendi, digamos, suspendi a minha carreira de jornalista, fui eleito deputado para a Assembleia Constituinte, mas quando foram votados no Parlamento os artigos da Constituição relativos à comunicação social, 36 a 40 hoje em dia, naquela altura talvez menos, eu abandonei a Constituinte e voltei para o jornalismo. Na altura, suponho eu, já não para o projeto da República, mas para um novo projeto jornalístico chamado A Luta, não é? Porque tinha ocorrido aquilo que foi, digamos, o encerramento e todo o conflito em torno do Jornal República. Ainda antes de chegarmos a 75 e falarmos um pouco do chamado Caso República, qual era o ambiente na redação do República em 74? Bom, era um ambiente muito bom, ou seja, digamos, se a pergunta envolve já o início do processo República, digamos que grande parte dos jornalistas revia-se na orientação do próprio jornal. É claro que a orientação, podemos dizer que era uma orientação pela democracia, pela liberdade, claramente contra o 24 de Abril, mas o jornal tinha uma orientação, digamos, ideológica mais ou menos marcada pela influência do Partido Socialista. Hoje em dia poderemos dizer que isso é um bocado insólito, mas naquela altura Portugal tinha várias experiências desse estilo. Aliás, existe um estudo muito interessante de dois investigadores, um americano e outro italiano, Hall e Mancini, que tem um livro que olha para as experiências dos países europeus e também da América do Norte e orienta e digamos classifica as experiências dos países consoante a ligação entre a política e a comunicação social. E Portugal está nessa altura classificado como um dos países do chamado pluralismo polarizado, ou seja, o pluralismo era conseguido através do confronto entre vários órgãos de comunicação social com orientações ideológicas marcantes, mas diversas. E como é que isso era em Portugal? Porque havia o República, que era de orientação socialista, havia o Diário de orientação próxima do Partido Comunista, havia jornais como o Tempo e o Dia mais próximos do centro-direita, e da diversidade de pontos de vista de órgãos de comunicação social resultava o pluralismo. Enfim, 75, 76, depois com a crise do próprio Diário, ao longo dos anos, isso mudou e Portugal hoje em dia não tem essa orientação e, portanto, mudou e, portanto, Portugal já não está como estava na versão do livro de Ali Mancini, situado no contexto, na experiência do pluralismo polarizado. Mas nessa altura, portanto, a grande maioria da redação eram simpatizantes do Partido Socialista. É claro que nem todos assim estavam, e alguns sentiam-se incomodados, um ou outro, não me recordo os nomes, mas saíram
do jornal por via dessa situação e porque havia uma influência marcante do Partido Comunista, começou a haver em alguns jornais, sobretudo na fase posterior à nacionalização da banca, que indiretamente provocou a nacionalização e a influência e digamos, a entrada dos jornais na esfera do Estado, através da nacionalização da banca, que eram os proprietários dos jornais. Os jornais foram indiretamente nacionalizados e, portanto, alguns jornalistas sentiram-se mais próximos das experiências na altura, do Diário de Notícias, por exemplo, ou do Diário Popular, ou de outros jornais onde a influência do Partido Comunista e das forças políticas situadas à esquerda do PS eram marcantes. E, portanto, digamos, o ambiente na redação não era complexo. O que começou a ser complexo é que nós verificávamos que na tipografia, sobretudo, havia uma maior hostilidade à orientação do Partido Socialista e a presença, a influência do Partido Comunista e dos grupos à sua esquerda era mais marcante. E, portanto, usando uma expressão que Mário Mesquita utilizou naquela altura, eu creio que num debate na Constituinte, naquela altura era cada jornal segundo a sua tipografia. E o Jornal República tinha acionistas que queriam uma orientação plural, mas marcante, mas influenciada pelo Partido Socialista, tinha uma direção que valorizava e que afirmava essa orientação e tinha uma redação largamente maioritária, redação largamente maioritária a favor também dessa orientação e, portanto, a questão não se colocou a nível da... E depois havia a lei de imprensa que dizia que a orientação era definida pelo diretor, com colaboração do Conselho de Redação e dos jornalistas, portanto, que excluía claramente a participação dos tipógrafos ou de outros trabalhadores do jornal, não jornalistas, na orientação do periódico. Mas é precisamente nesse contexto que se dá o chamado caso República, não é? Um dos casos mais emblemáticos do período revolucionário, não é? E que, no fundo, vai dar origem também à queda do quarto governo, não é? À saída dos ministros e dos secretários de Estado do Partido Socialista e depois do PPD, não é? E vive esse caso por dentro, não é? Está na redação ou não? Do República. Não, eu estava na redação, na altura. Eu já não me recordo exatamente em que mês, não sei se foi em maio. Em maio, sim. Em maio de 75, exatamente. Estava na redação. É claro que as eleições para a Assembleia Constituinte tinham sido em 25 de abril de 75. Creio que a Assembleia Constituinte tomou posse talvez em junho de 75. Eu estava ainda na redação, embora na perspectiva de ir para a vida política e a deixar o jornal para ser deputado à Constituinte. Mas, obviamente, que vivi por dentro esse fenómeno, essa disputa interna, em que de um lado estava a redação, do outro o plenário de trabalhadores, em que houve um plenário de trabalhadores em que os jornalistas não tomaram parte, ou pelo menos grande parte deles, que demitiu e que pretendeu substituir o diretor Raul Rego, e na prática substituiu por um diretor comercial chamado Bel Marques, suponho eu, tanto quanto me recordo. Isso foi assim. É claro que depois houve uma questão de os jornalistas não quiseram sair, enfim, creio que o ministro da Comunicação Social, Correia Jesuíno, ainda foi ao jornal tentar compor as partes, equilibrar as coisas, mas ele não tinha visivelmente qualquer intenção de impedir digamos que os jornalistas perdessem o controle do jornal e, portanto, na realidade, o jornal foi capturado, digamos, pela maioria dos trabalhadores não jornalistas e passou a ter uma orientação muito radical, esquerdista, talvez até nem mesmo de orientação próxima do Partido Comunista. Enfim, ainda hoje tenho dúvidas sobre se... enfim, creio que o Partido Comunista apoiou e seguiu a orientação da maioria dos trabalhadores.
Agora, saber se foi ele que liderou essa ofensiva contra a propriedade do jornal ou se foram um conjunto de trabalhadores mais à esquerda do Partido Comunista, não sei, não posso assegurar. A verdade é que os socialistas perderam o controle completamente do jornal e ainda fizeram o chamado Jornal do Caso República e, passado algum tempo, verificou-se que a solução seria criar um novo jornal e foi assim que nasceu o Jornal da Luta. Não é? Ainda antes disso, pensou a Comissão de Elaboração da Lei de Imprensa. Sim, designado pelo Partido Socialista, Sim. foi uma comissão presidida pelo António Sousa Franco. Como é que correram os trabalhos? Muito bem, foi muito interessante. Foram trabalhos feitos com alguma rapidez, com base num projeto inicial feito pelo António Sousa Franco e creio que por um adjunto, por um diretor, por um presidente adjunto dessa comissão, Rui Almeida Mendes, ambos já faleceram. A comissão tinha pessoas como o Pinto Balsemão, o Marcelo Rebelo de Sousa, foi muito interessante, muito estimulante. Foi daí que nasceu a ideia do Conselho de Imprensa, por exemplo, que foi uma ideia do Pinto Balsemão, com base no modelo inglês, embora o modelo inglês seja de autorregulação, e aqui foi de uma heterorregulação, ou de uma autorregulação induzida pelo Estado, mas foi muito estimulante e muito interessante. Enfim, foram reuniões que decorriam no Palácio Foz, nos restauradores, e em 2 meses, com base fomos sugerindo alterações e vendo o trabalho do António Sousa Franco e concluímos os trabalhos, entregámos ao Governo a proposta e a primeira lei de imprensa seria aprovada passado pouco tempo, suponho que em fevereiro de 75. Suponho eu. Exato. Salvo erro, a lei teve aberta, não é, a sugestões, não é, de quem quisesse enviar comentários e contribuições. Receberam? Não me lembro, confesso que não me recordo. Okay. Eu creio que existe documentação sobre isso, sobre esses trabalhos de lei de imprensa, mas não me recordo. Sei que os trabalhos decorreram em grande parte no verão de 74, suponho eu, e, portanto, rapidamente, não sei se houve muita colaboração externa, mas, de qualquer forma, foi muito interessante esse esforço. Não? E o resultado foi uma das leis consideradas mais avançadas na época, não é? Sim, foi uma lei interessante. É claro que o tempo vai se encarregando de ultrapassar as coisas e quem diria nessa altura que, digamos, essa lei de imprensa sobreviveria apenas até ao período em que eu próprio fui secretário de Estado e pensámos que era a altura de fazer uma nova lei de imprensa, que ainda hoje está em vigor, embora com muitas alterações. Uma lei aprovada em 90, salvo erro, em 97. Entretanto, como já disse, é candidato pelo PS à Assembleia Constituinte e eleito em abril de 75. Já explicou que se suspendeu um pouco a atividade jornalística para se dedicar à atividade como constituinte. Não tinha essa ideia, mas lendo as suas intervenções no plenário, bate-se bastante em defesa da liberdade de imprensa e, muito em concreto, em relação a alguns dos casos mais mediáticos da altura, envolvendo quer órgãos de comunicação social, quer alguns projetos legislativos que então surgiram e estou-me a lembrar do projeto Jesuíno, não é? Em relação ao qual lança muitas críticas, não é, em plenário e depois também na imprensa. Quer-nos falar um pouco sobre essa experiência também e sobre como Sim, foi a Assembleia, pois, eu lembro-me que participei um pouco na Assembleia Constituinte na formulação e na discussão sobre os artigos relativos à Constituição da Comunicação Social, que tem, desde essa altura em Portugal, tem uma dimensão muito pouco normal em relação àquilo que são os outros países da Europa e que resulta do facto de, na altura, a Constituição ter uma maioria
que era diferente da maioria que estava no governo. Na altura em que estávamos a discutir isto, estávamos no verão de 75, em que estava no poder o quinto governo provisório de orientação de Vasconcelos, gonçalvista, e, portanto, a Constituição era uma forma de, através de um detalhe maior do texto da Constituição, era uma forma de impedir qualquer legislação que contrariasse, digamos, o conceito de liberdade de expressão, de pluralismo, liberdade de imprensa, que era maioritário no Parlamento. Portanto, a Constituição houve ainda hoje, do artigo 37 ao 40, um desenvolvimento muito grande, com referências a vários direitos jornalistas, etc., sem paralelo na Europa, por via desse contexto em que foi elaborado. Portanto, na altura, eu, de facto, tive intervenção sobre isso, e também no plenário, no chamado período antes da ordem do dia, em que o Partido Comunista nunca estava presente, porque achava, na altura, que a Assembleia Constituinte era apenas para aprovar a Constituição. E, portanto, o período antes da ordem do dia fugia em que havia um debate livre sobre os temas da atualidade política que os deputados entendessem discutir, entendia que isso estava fora do âmbito e do alcance dos deputados. E, portanto, não participava. Eu recordo-me de ter feito algumas intervenções, não muitas. Recordo-me de uma em que falei do caso do Diário de Notícias, em que critiquei violentamente os diretores por causa do saneamento, o chamado caso dos 24, que sanearam um conjunto muito grande de jornalistas que estavam no Diário de Notícias, alguns dos quais, aliás, eram democratas e pessoas que viriam até para o jornal A Luta e para o Portugal Hoje, como o caso de Rui Camacho e da Helena Marques, pelo menos. Mas lembro-me, portanto, participei nessa fase, no entanto, digamos, portanto, foi muito interessante, mas, digamos, quando o trabalho quer dizer, quando começou a perspectiva de haver um novo jornal e tinham terminado os trabalhos da Assembleia Constituinte relativos à comunicação social, então resolvi voltar ao jornalismo e ingressei nos quadros da Luta, quando o jornal começou. E quando é que entra exatamente para a Luta? Não foi logo em agosto, quando o jornal surge? Eu não sei se foi ainda antes do 25 de novembro, se foi depois, tem ideia? Boa questão, já não me consigo recordar. Não me consigo recordar, sei apenas que o projeto da Luta às tantas me desiludiu um pouco, porque eu pensei que, quer dizer, desiludiu um pouco, ou seja, pensei às tantas que, enfim, eu continuava na Juventude Socialista, mas pensei que era mais interessante o trabalho político. Às tantas, o jornal, eu, enfim, talvez por ser um jovem socialista, pensei, bom, o jornal está um pouco a virar à direita, devia fazer as pontes, o 25 de novembro passou, portanto não faz mais sentido hostilizar o Partido Comunista, os nossos adversários são a direita, e penso que a corrente dominante no jornal A Luta ainda estava muito focada naquilo que tinham sido a orientação do jornal República contra o gonçalvismo, etc. E eu pensei que isso já não é o prioritário. E, portanto, às tantas, desapontou-me um pouco a experiência da Luta e voltei, foi nessa altura que eu abandonei o jornalismo e voltei a ser candidato a deputado, a ingressar na Assembleia da República nas primeiras eleições para a Assembleia da República. Já não me recordo em 76, não sei, outra vez talvez no 25 de Abril. Sim, já sim, não... sim. Exato. Ainda neste período revolucionário, uma questão absolutamente fundamental, não é? Que é como é que era viver esta dupla condição de ser jornalista e ao mesmo tempo político ativo, não é? Líder da Juventude Socialista. Hoje em dia seria completamente impossível. Naquela altura era comum haver jornalistas, e não estou apenas a falar naqueles que eram pessoas do Partido Socialista, foram deputados e depois membros do governo até, o Raul Rego, o João Gomes, por exemplo, e outros. Noutros partidos também havia jornalistas que estavam na sua digamos,
sua função profissional. Ou seja, é claro que estar nos dois lados ao mesmo tempo não era possível, mas não era difícil haver pessoas que saltavam de um lado para o outro, era normal, não havia, digamos, a fronteira que existe hoje. Hoje, os jornalistas não querem até e gostam até de esconder um pouco a sua orientação ideológica e são mesmo convidados a não fazerem comentários, mesmo que seja nas redes sociais, no Facebook ou no Twitter. Os jornalistas são convidados a não afirmar, a não fazer comentários que permitam descobrir qual é que é a sua orientação ideológica e obviamente partidária. Naquela altura não havia uma fronteira impossível de ultrapassar. E, portanto, não era uma questão complicada essa matéria, inclusivamente porque estamos a falar, no meu caso, por exemplo, do Jornal República, no Jornal da Luta, e que evoluiu depois para o Jornal de Portugal Hoje, que as pessoas sabiam que tinha uma orientação socialista, digamos, uma orientação ideológica conhecida, afirmada, não escondida. E o pluralismo, como dizia há pouco, resultava não do pluralismo interno de cada jornal, do conjunto do pluralismo interno de cada jornal, mas do pluralismo do conjunto dos jornais e do facto de haver jornais situados mais à direita ou outros mais à esquerda. E, portanto, não era uma questão problemática na altura essa transição entre o jornalismo e a política partidária, digamos assim. Digamos que os jornalistas, não é, eram uma peça importante do combate político que se vivia naquele período, não é? Sim, muitos jornalistas tiveram percursos políticos. Eu citei apenas o caso do Raul Rego e do João Gomes apenas porque me esqueço de outros. Eu não sei, acho que o Miguel Urbano Rodrigues, suponho que foi também deputado do Partido Comunista, e outras pessoas seguramente foram de outros partidos também. Bom, a Maria Elisa, mais tarde, viria a ser também deputada do PSD. Portanto, a transição entre a política e o jornalismo não era não direi frequente, mas era comum e perfeitamente aceitável. Não? Ainda em 75, integra o Conselho de Imprensa, não é? Foi a sua, creio que, a primeira experiência num órgão de regulação, não é? Como é que foi esta experiência pioneira? Foi também muito interessante. É claro que eu integrei como representante, na altura, os partidos políticos designavam uma pessoa por partido. E eu integrei esse Conselho de Imprensa na primeira fase, designado pelo Partido Socialista. Foi também uma matéria muito interessante, onde aprendi muito, tanto mais que era uma matéria que me dizia muito respeito. Toda a parte de políticas de comunicação social, os direitos jornalistas, tudo isso me dizia muito respeito e, portanto, foi muito estimulante essa participação no Conselho de Imprensa, como também, mais tarde, eu fiz parte também de conselhos de informação para a imprensa estatizada e, suponho eu, para a RDP, para a Radiodifusão Portuguesa. Não? Onde também os partidos tinham representação proporcional ao número de deputados que tinham. Não? Este Conselho de Imprensa, em particular, teve um trabalho extraordinário, não é? De analisar, no fundo, um período tão conturbado como o período revolucionário, não é? Em tantos acontecimentos e tão críticos, não é? Aliás, uma das coisas que o Conselho de Imprensa decidiu, ainda antes de eu entrar para o Conselho de Imprensa, foi precisamente o facto de os jornalistas que saíram do Jornal República por o jornal ter mudado de orientação, tiveram direito, de acordo com uma norma da lei de imprensa, que aliás até fui eu na altura, sem calcular minimamente que iria beneficiar com ela, que é a chamada cláusula de consciência, ou seja, era uma norma que eu tinha estudado no direito francês da comunicação social e de outros países europeus,
e que diz o seguinte: quando um jornal mudar de orientação, os jornalistas que dele façam parte têm direito a pedirem admissão, tendo direito a uma indemnização como se tivessem sido despedidos sem justa causa. E foi isso que todos os jornalistas do Jornal República, que foram forçados a sair e que ficaram de fora do novo jornal, viram o seu direito reconhecido pelo Conselho de Imprensa, de facto. Enfim, deu direito a uma indemnização, na altura muito pequena, pelo menos pela minha parte, porque eu tinha muito pouco tempo de jornalismo, portanto foi uma indemnização reduzidíssima, mas de qualquer forma foi um direito que foi reconhecido pelo Conselho de Imprensa nessa altura. O mesmo aconteceu, de resto, em relação aos jornalistas do Diário Notícias saneados, não é? O Conselho de Imprensa também lhes deu razão no caso. Não creio, não me recordo já, porque creio que esse saneamento foi anterior ao caso, foi anterior... Foi posterior, foi em agosto de 75, não é? O caso República. É verdade, mas eu não tenho memória, por acaso, de... Não se recorda de analisar esse caso também no Conselho de Imprensa? Bom, seguramente que foi analisado, mas não me recordo do caso, desse caso ter dado origem, do caso dos 24 ter dado origem a... Porque aí não foram os jornalistas que pediram admissão, foram os jornalistas que foram despedidos. Portanto, não houve direito à chamada cláusula de consciência. Tiveram direito à minimização, suponho eu, mas seguramente que o Conselho de Imprensa discutiu esse tema, não é? Naquele relatório do Conselho de Imprensa vem também referido o caso dos 24. Dos 24 e muitos outros, não é? Exato. É um relatório riquíssimo também para se estudar este período, não é? Outra questão deste Conselho de Imprensa é precisamente os membros, não é? A variedade e o nível dos membros que compunham o Conselho de Imprensa, não é? Sim, de facto houve imensas figuras da comunicação, da cultura portuguesa que passaram pelo Conselho de Imprensa. A lista das pessoas, de facto, é notável. De facto, a quantidade de pessoas extremamente prestigiadas que fizeram parte desse Conselho é notável, de facto. Como disse, depois da luta, eu creio que em 79, mas talvez antes, não sei, acaba por deixar o jornalismo, se calhar antes, não é? Pelo que me está a dizer, não é? E dedica-se, por um lado, à atividade como parlamentar, não é? Enquanto deputado, mas também à docência como professor no ensino superior, sobretudo na área do direito da comunicação, onde publica uma vasta obra. Porquê que já aflorou um pouco essa ideia, não é? Mas porquê que então se afasta do jornalismo e opta por seguir outro caminho? Bom, desencantou-me um pouco a experiência do Jornal da Luta, como eu disse, pela inclinação demasiado moderada, creio eu, pensava eu naquela altura, do Jornal da Luta. E, portanto, estive na atividade política e depois acabei por ser convidado primeiro para um curso de jornalismo, já não sei em que universidade, e depois num encontro meramente casual, houve uma pessoa que me disse, olha, suponho eu que foi o Luís Salgado Matos, que dava uma cadeira de Direito, que estava apontado para dar a cadeira de Direito na Universidade Nova de Lisboa, não vai querer continuar. Tu fizeste um livro, já escreveste 2 livros sobre o direito à comunicação social, porque é que não te candidatas? E foi o que eu fiz, e assim, por um acaso do destino, em 81, suponho eu, 81, mais ou menos, fui convidado e ingressei na Universidade Nova, onde permaneci até 2000 e muitos, não é? E, portanto, foi, enfim, durante muitos anos, durante cerca de, creio, 17 ou 18 anos, dei aulas sem poder acumular, podia acumular funções com o facto de ser deputado, mas como era uma universidade pública, dei aulas de graça, não podia ter qualquer salário, qualquer vencimento, qualquer abono. Eu até costumava brincar, eu até pago o parque de estacionamento na Avenida de Berna e não recebo um tostão da Universidade Nova. Isso aconteceu durante
17 ou 18 anos até deixar de ser deputado, e não mais porque durante 7 anos depois fui, de 95 a 2002, fui secretário de Estado da Comunicação Social. Como é que foi esse período de docência? O que é, no fundo, queria lhe pedir um bocadinho que falasse sobre esse período de professor Não, na foi um área da período comunicação, muito... depois dessa experiência no jornalismo. Sim, foi um período muito, muito interessante e muito rico, porque é coisa que eu nunca tinha sonhado, nunca tinha pensado antes de ser professor, que iria ser professor numa universidade, nunca me isso tinha passado pela cabeça, mas acabei por gostar a 2 títulos. Primeiro, porque eu tinha que estudar aquilo de que gostava, o direito à comunicação social, as questões relativas à comunicação social. Eu dei aulas de direito e também de deontologia, ética e deontologia, e mais tarde políticas públicas para a comunicação social. E também porque, através desses anos de docência, que ainda não acabaram, hoje em dia dou aulas na Universidade Autónoma de Lisboa, numa universidade privada, mas através disso eu conheci inúmeras pessoas que foram na altura meus alunos e hoje são meus amigos, ou seja, o número de jornalistas hoje no ativo que eu conheci nas minhas aulas e que eu conheci através da universidade é muito grande e, portanto, é muito olhar para trás, permite-me dizer, eu tenho hoje muitos amigos porque fui professor deles numa primeira fase e depois ficamos amigos para a vida. Portanto, para além do estímulo que é ser docente universitário, foi de facto a circunstância de me ter permitido conhecer muitas pessoas cuja amizade mantive ao longo dos anos. Não? Em paralelo, sempre uma investigação e uma reflexão em torno de questões como, por exemplo, o serviço público, não é? E, portanto, também se dedicou a esta temática e continua a dedicar-se. Sim, Portanto, um dos temas que me aliciou mais enfim, foi aliás o tema do serviço público de televisão, foi um tema que a luta política acabou por tornar mais interessante, porque, ao contrário do que se passa noutros países europeus, durante 2 ou 3 vezes em Portugal, nos últimos 20 anos, 2 ou 3 vezes, ou nos últimos 25 anos, 2 ou 3 vezes houve a pretensão de partidos situados à direita do PS, sobretudo do PSD, de abrirem, digamos, de privatizarem ou concessionarem à iniciativa privada o serviço público de televisão. E, portanto, isso permitiu-me, quer dizer, incentivou-me, quer do ponto de vista, digamos, do ensino, quer do ponto de vista ideológico, a estudar, a defender o serviço público. Acabaria por ser esse o tema da minha tese de doutoramento, precisamente, o serviço público de televisão, o modelo europeu e depois a especificidade portuguesa, que é precisamente típica, quer dizer, que tem várias características sui generis, como seja o facto de ter sido objeto várias vezes de tentativas de privatização, o facto de ter tido um modelo de governação complexo que levou a que o serviço público fosse muitas vezes um instrumento do poder político durante muito tempo, ter um financiamento também com várias épocas e várias crises muito complexas. Portanto, isso tudo levou-me a atribuir muita importância à investigação que fiz sobre o serviço público de televisão, o que me levou, de facto, à tese de doutoramento que defendi na Universidade Nova de Lisboa.